UNAERP. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, ouvinte, eu sou Gil Santiago, coordenador do curso de jornalismo da UNAERP, e estamos iniciando Memória da Comunicação, hoje muito especial, que é um projeto de extensão do nosso curso de jornalismo e reúne os principais nomes da comunicação de Ribeirão Preto. Esse é o nosso objetivo. Este programa foi produzido pelas alunas Gabriela Antonietti, Gabriela Coutro e Giulia Vedequim. Para apresentar o nosso convidado de hoje, Gabriela, faça as vezes, por favor. Bem, boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para apresentar o programa Memórias da Comunicação. O nosso convidado é o radialista e locutor Marcos Frateschi. Marcos tem uma sólida experiência com locução publicitária na TV, rádio, com locuções institucionais, corporativas, tem uma grande experiência com vídeos de treinamento, e-learning e narração de documentários. Na EPTV, atuou como gerente de programação, gerente regional e diretor de rádios. Também participou da implantação da rede CBN aqui em Ribeirão Preto. Na mesma emissora, foi âncora do programa jornalístico local, o Giro CBN, e atualmente Marcos exerce a função de locutor publicitário em seu próprio estúdio, oferecendo sua voz para todos os tipos de locuções. Neste momento, são 8 horas e 2 minutos e começa agora o Memórias da Comunicação. Bem-vindo, Marcos. É um prazer recebê-lo aqui. Que prazer. Muito obrigado aí, Gabriela, a Gabriela Couto e também a Giulia, Gil Santiago, coordenador do curso de jornalismo. É uma baita oportunidade estar aqui, sabe? Porque são lembranças de, cronologicamente, muito tempo atrás. Sim. Mas quando a gente está aqui, parece que, sei lá, são poucos anos, né? Afinal de contas, eu acho que em 1975 a Rádio Renascença veio para cá. No começo era na Visconde Uma. Né? Eu entrei lá em 73, me parece. Então, logo em seguida veio para cá e eu trabalhei aqui por muitos anos, né? E tive uma vivência espetacular, porque tive a oportunidade de conversar com o Dr. Eletro, a dona Cidinha, todos os filhos, a Elmara, por quem a gente tem um carinho especial, enfim, vi aqui o Bassano Vacarini esculpindo essas obras maravilhosas, a época do projeto do teatro. Então, sei lá, é tudo muita história que mexe com a gente. E que memória, hein? Poxa vida. Aliás, a Renascença era ao lado do onde é o teatro hoje, assim, não é? Você não pegou essa fase. Era aqui no bloco. É assim, quando a Rádio Renascença veio para cá, só existiam 2 blocos. Na verdade, 3, porque esse terceiro era o administrativo, o da diretoria. Então eram os blocos A e B. E a Rádio Renascença ficava no bloco B, assim, praticamente de frente para a avenida, a Leão 13. Né? Então, eram as 2 últimas salas do prédio. Então, ficou lá, eu estou para te dizer, talvez uns 5, 7 anos, e depois veio para cá, né? Pode ser coisa de 80 e alguma coisa, 81, 82, e veio aqui para esse bloco que é do teatro. E você teve essa oportunidade de conviver com o Vacarini, acompanhar essas obras fantásticas. A gente viu esse tempo todo ele esculpindo, não é? O cruzeiro sendo ali moldado para depois ser colocado naquela praça maravilhosa. Então, são coisas que, cronologicamente, olha, tem um tempinho sim, né? Sim. Você vê, comecei a falar aqui de 1975, acho que as meninas aqui, até nem os pais eram vivos. Sim. Mas assim, né? Como tudo na vida, depois vocês vão ver, são muito jovens, é tudo num passe de mágica, ou num estalar de dedos, assim, que as coisas acontecem. Eu fiquei 40 anos na IPTV, eu não acredito que eu fiquei uma vida inteira. Né? 40 anos
sabe? É uma coisa para se pensar. E como é incrível, né? A nossa geração, uma nova geração de jornalistas que estão se formando, poder entrevistar você, que foi uma referência, né, no meio da comunicação, que foi uma pessoa super importante. Então é um privilégio muito grande a gente estar aqui pegando suas memórias para levar para a vida mesmo, e para a gente tomar como referência. Olha, o que eu puder contribuir aqui com vocês, no sentido de trazer experiências, vivências, que sejam importantes para a carreira de vocês, olha, eu ficarei muito grato se eu conseguir atingir esse objetivo. Com certeza. Então, boa noite, Marcos. Bem-vindo à Rádio NERP. A gente gostaria de saber em que momento você percebeu o seu interesse pela rádio. Ô, Júlia, eu vou contar para vocês que eu tinha 12 anos de idade e eu ganhei do meu pai um brinquedo da Philips que se chamava Engenheiro Eletrônico. E era uma coisa maravilhosa, porque era um conjunto de circuitos elétricos, eletrônicos, que você montava 20, 25 aparelhinhos. Então tinha lá um pisca-pisca, um alarme, um sensor de luz. E os mais difíceis eram os 3 modelos de rádio. E aí eu montei o rádio e comecei a ouvir aquilo incessantemente. E aí eu falei, olha, eu vou trabalhar nisso. E nesse momento também, eu devo estar falando aí de, sei lá, anos 70, um pouquinho mais. Foi o momento em que as vitrolas antigas das famílias, aqueles móveis, a válvula, eles foram começando a serem descartados. E no lugar deles vieram os aparelhos então transistorizados, os Gradiente, depois Polivox, que hoje já viraram também peça de museu, né? Mas o pessoal então trocou, porque era uma qualidade muito melhor, caixas acústicas completamente com um conceito diferente. E aí eu ganhei também ao mesmo tempo, por essa paixão que surgiu pela eletrônica, pelo rádio e tal, eu ganhei a parte elétrica, a parte eletrônica da vitrola que era do meu avô. Então tinha o toca-disco na vitrola, tinha tudo. E tinha a parte eletrônica que se consistia no quê? Uma chavinha que você tinha, o amplificador, né? Pegava o som da agulha do disco, amplificava, e mais um rádio junto. E geralmente um rádio com 3 ou mais faixas de onda, que você pegava ondas curtas, então emissoras de longe. Daí que eu comecei a ouvir rádio de tudo quanto é lugar, né? Então, ouvi muito rádio de São Paulo, as melhores emissoras, na época tudo AM, tá? E Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, e muitas internacionais. Acompanhava muitos programas da BBC, produzidos aqui para o Brasil, como também da Voz da América. Então, foi assim uma paixão que veio efervescente mesmo, né? Mas eu jamais pensava em parar os meus estudos para trabalhar no rádio. Então, eu continuei estudando, trabalhando no rádio. A Rádio Renascença, ela era uma emissora, por pertencer à faculdade, que ela tinha uma programação um pouquinho mais diferente. E a gente fazia muitas coisas gravadas. Então depois fui fazer cursinho, depois entrei na faculdade, fiz a engenharia, pegavam as janelas que eu tinha da faculdade para poder fazer gravações. E eu fazia ao vivo mesmo, à noite, que eu tinha disponibilidade, e aos domingos como plantão esportivo. Então a gente chegava aqui, não tinha nada desse negócio de você pegar os resultados tudo online, né? Então era uma coisa braçal, sabe? Você pegar... Chegava aqui 9h30 da manhã e começava a pegar todos os campeonatos, classificações, rodada que aconteceu no final de semana, digo assim, no sábado, antecipadamente, e saía daqui 8h30, 9 horas da noite, todo domingo. Então, foram assim atuações mais ao vivo que eu tive, porque o resto eu fazia tudo gravado. Eu apresentei uma parada de sucessos aí, mas muitos anos. Era tudo gravado, sabe? Sim. Mas a gente fazia de uma maneira que poucas pessoas percebiam isso. Mas eu estava na aula, estava ou no colegial, ou estava no cursinho, ou estava na faculdade, enfim. E
E a gente fazia dessa maneira, gravava naquela época Gil Santiago na Voz do Brasil, né? Que a gente não tinha estúdio de gravação na época, era um estúdio só. Então, na Voz do Brasil, a gente corria para fazer todas as gravações, para dar tempo, né, de depois voltar às 8 da noite com o programa que já seguia. Na época teve o projeto do MEC que ia até 8h30, mas, enfim. Então, era a hora que a gente tinha para gravar. E como que você entrou na rádio? Você fez um teste? Você foi convidado? Como que aconteceu esse ingresso? Ô Gil, eu percorri todas as emissoras de rádio na época, tá? Da PA7, da 79, da Rádio Cultura, da Rádio Renascença, né? Tudo, né? E o pessoal me achava muito novo. Eu tinha 15 para 16 anos e era realmente muito moleque, né? E até que um dos meus pais profissionais, Luiz Afonso Xavier, Xaxá, que foi um radialista importante nos anos 50 na PRA7, ele era o diretor artístico da Rádio Renascença. O diretor-geral era o Lúcio Mendes, pai do Lucinho. Né? E o Lúcio era o diretor-geral e o Xaxá estava lá. Ele falou, olha, o que eu posso fazer por você é que você me traga uma fita cassete aí de vez em quando e eu vou te orientando, te corrigindo. E aí, toda semana, por um ano, eu levei para ele uma fitinha cassete, um gravadorzinho Sharp que eu tinha, até comprei um agora. Eu tenho igualzinho, mas o meu já tinha quebrado muito tempo atrás. Né? Então, o mesmo gravador que eu tinha para gravar, aquele microfoninho, pegava o jornal e lia as informações, lia as notícias, fazia alguma brincadeira de apresentação e ele foi me corrigindo. E depois ele, acho que encheu, né? Falou, pô, esse cara não vai parar, acho que eu vou contratar ele, porque eu não aguento mais ouvir as fitas dele. E aí ele me contratou para fazer lá na Visconde de Inhaúma, então, onde era a Rádio Renascença, os sábados e domingos à noite. Olha, acho que a gente entrava coisa de 7 horas da noite e até meia-noite. E aí, naquela época, os ônibus urbanos eram ali na Praça Carlos Gomes. A gente encerrava o programa e saía correndo para pegar o último ônibus da meia-noite lá na praça, porque senão não chegava em casa. Então eu fiz assim por muito tempo. E aí estava na rádio com a gente o Zé Carlos Caparelli, JC, pai do Jair Ney, que talvez vocês conheçam, claro, né? E o Zé Carlos, ele era um radialista importante que veio para cá como cantor de São Paulo, né? Veio para a PRA7 e ele tinha um programa JC Atende Você que as pessoas ligavam para pedir música e aos domingos ele fazia um programa de auditório e nesse programa de auditório ele trazia muitos artistas da época. Ele trouxe uma vez o Sidney Magal, que nem tinha explodido, ninguém sabia que seria aquela coisa doida, né? Então, era um programa de auditório lá na igreja da Vila Tibério, né? E isso todos os domingos, coisa de, sei lá, 11 horas da manhã, 10 horas da manhã até a 1. Eu não me lembro ao certo horário que começava, mas era mais ou menos isso. E daí, eu e o Luiz Hamilton, um outro locutor, colega, e nós éramos os locutores comerciais. Então ele apresentava o programa e tal, e aí ele dava uma como se fosse, ele não imitava jamais Flávio Cavalcante, mas é que me veio na cabeça aqui, né? E então agora os nossos comerciais com Marcos Frateschi e Luiz Hamilton. E aí a gente entrava com os textos. E aí foram muitos domingos seguidos, sei lá, anos e anos, e isso também contribuiu para que eu pudesse ir me encontrando e aprendendo essa coisa do rádio, da comunicação, do microfone, da interpretação da coisa, né? E tudo isso foi se consolidando. Quando foi em 78, veio a primeira FM para Ribeirão Preto, foi a Rádio Alvorada, na Cerqueira César, e eu já comecei fazendo ali, o Jorginho Chamberlain estava lá, e eu fazia lá, também fazia ao vivo, naquele momento as aulas permitiam, eu fazia das 4 até as 7 da noite. Mas o FM daquela época era completamente diferente, né? Porque era uma coisa mais musical, que era você anunciar a música que você ia tocar e eventualmente dar a hora certa, dificilmente, raramente algum
algum drops jornalístico, né? É completamente diferente do que virou o FM alguns anos depois. Deixa só para te perguntar, para não perder. Você comentou assim que nas janelas de aula e depois acabou ficando mais fácil de você participar dos programas da rádio. Em nenhum momento durante o curso você decidiu largar a engenharia e ir para o curso da comunicação, de jornalismo? Não. Era assim, eu tinha na minha cabeça uma convicção muito grande de que o rádio era um hobby, ponto. O rádio jamais passaria pela minha cabeça naquela época como alguma coisa que fosse me direcionar para uma carreira profissional. Jamais. Então, eu fiz o curso de engenharia civil, me formei, só que aconteceu um caso que foi uma crise do petróleo, lá na década de 70, e que culminou em 1978 com um agravamento da economia mundial, assim, extraordinário, mas muito pior do que é hoje. Muito, tá? Naquela época, os programas habitacionais do governo se chamavam, eram geridos pelo BNH, Banco Nacional da Habitação. Esse banco simplesmente fechou. Não tinha dinheiro para emprestar para ninguém. Então, a engenharia civil viveu um baque muito grande. Aliás, a engenharia civil, especialmente, ela é em ciclos no Brasil, porque o país há 40, 50, 60 anos vive também ciclos de crise, prosperidade, voos de galinha e assim por diante. Então não tinha emprego. Não tinha emprego. E eu comecei a ver, eu saí da faculdade em 1980, no final do ano, né? Muitos amigos meus que conseguiram alguns empregos em empreiteiras, obras, né, que ainda eram finalizadas do regime militar. Acabava essa obra, não tinha uma outra licitação, e eles vinham com um diploma debaixo do braço, de volta, também sem qualquer perspectiva. Por uma coincidência daquelas da vida, que ninguém imagina que isso pode acontecer, a IPTV estava chegando em Ribeirão Preto, exatamente no dia 12 de novembro de 1980. E eu saindo da faculdade, e aí, como eu gravava demais, gravava na Dexon, gravava em cidades aqui da região, Uberaba, Franca, Orlândia, porque eu não tinha tempo para fazer o rádio ao vivo. Então, eu tinha vamos dizer, uma janela naquela época muito maior na gravação publicitária. Sim. E aí que eles precisavam, no momento, de um locutor que gravasse os comerciais que fossem ser produzidos no dia seguinte, a imagem. Eu gravava o áudio um dia antes, e no dia seguinte tinha a edição de vídeo e a finalização. E eu fui contratado como locutor na então TV Ribeirão, e fazia um pula-pula danado, e inclusive trabalhava também na indústria de trens elétricos da minha família, fundada pelo meu avô em 1967. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, ele me falou: olha, eu quero que você vá trabalhar com a gente lá. E ele ia começar a construir um novo prédio e me chamou para tocar a obra lá para ele, como se fosse um estagiário. Então, desde o terceiro ano de faculdade, eu estava lá, concluí e fiquei lá na indústria como uma espécie de um engenheiro de produção. Tá? Controlava a produção e tal. Mas chegou uma época que eu estava na Rádio Renascença, eu estava na Dexon, eu estava na Rádio Alvorada, eu estava na IPTV, então TV Ribeirão, e mais essas coisinhas que iam aparecendo. Mas a empresa da família era aqui em Ribeirão. E continua sendo. Continua sendo, né? Entendi. E então eu tive que me decidir. Eu tive que tomar uma decisão. E naquele momento ainda, a engenharia não tinha qualquer perspectiva sólida, sabe, para me oferecer. E aí eu deixei a indústria, e eu ainda continuei na Rádio Renascença por coisa de 1, 2, vamos dizer, 3 anos. E aí também o pessoal da TV, percebendo da minha formação, foi me direcionando um pouquinho para a área
administrativa, primeiramente a programação, porque era uma coisa que eu tinha experiência, né? O rádio dá uma vivência doida pra gente. E acabei seguindo nessa área administrativa. As empresas e bancos e tal adoram engenheiros para comandar essas partes, né? O engenheiro é um solucionador de problemas. A cabeça do engenheiro é feita para resolver questões. Mas aí você ficou na área administrativa e parou de fazer as locuções? Não, eu dava uma escondidinha e eu gravava sem ninguém saber que era eu, campanhas de educação de trânsito, da dengue, da doação de sangue. Então, esses institucionais, eu gravava, fazia lá essas chamadinhas de 15, 30 segundos, campanha do agasalho, né? Então, foi uma maneira de eu não enferrujar totalmente. Mas nesse período, você ainda via a comunicação, a rádio, como hobby? Ou você já recebia, já era contratado? Não, eu era contratado, mas no caso da TV, né, nessas outras funções, que logo eu deixei a parte da locução. E eu me via, então, nessa condição. Porque também, para falar a verdade, o rádio, as empresas, para os profissionais de voz, jamais foram uma alternativa, vamos dizer que, atrativa para segurar um profissional. Então, isso faz hoje e fazia a diferença lá atrás também. Sim. Então, não tinha essa condição, não. Vou deixar... Eu tive colegas que saíram, né, deixaram o Rádio Ribeirão, não, vou para São Paulo, ou vou para o Rio de Janeiro, né? E foram para São Paulo, tentar a vida lá. Teve muita gente que deu muito certo, teve muita gente que acabou, sei lá, ali você está entre leões, as grandes feras. Mas a opção que eu fiz foi trilhar nesse caminho que eu sentia muita segurança de continuar. E Sua depois... família te apoiava? Porque você comentou que foi entregue, né, o aparelho do seu avô para você. A sua família gostava desse meio de comunicação, da rádio? Ou... Não, assim, gostar do veículo propriamente, não. Mas como todo pai tem as suas preocupações, né? Esse menino trabalhando em rádio... Eles entendiam? Porque às vezes... Não, então, com muita liberdade, mas externando essa preocupação, né? Olha, cuidado, né? Mas me dando total liberdade. E eu também não deixei de tirar o foco dos estudos, né? O rádio era um hobby, só isso. E quais foram os locutores que você teve uma influência, que você acompanhava, referências para você? Então, a maioria deles, claro que os grandes comunicadores aqui de Ribeirão Preto, né? O Coraúce, Pesquisa, o Íris, uma voz que... Mas eu ouvia muito a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Então, o Ferreira Martins, que é hoje o Papa, o rei da publicidade, da voz publicitária no Brasil, é o único cara que ninguém fala para ele, é para fazer mais ou menos assim. Não, eu vou fazer do meu jeito, aqui, pá, pá, pá. Então, Jorge Elau, Antônio Carvalho, de manhã tinha o Jornal Gente com Zé Paulo de Andrade, Salomão Esper, e tinha também o programa do Trabuco. Eu acho que você não vai se lembrar dessa, viu? O Leporassi aqui de Franca, que tem até o bairro lá em Franca com o nome dele. E ele faleceu, acho que, sei lá, quase 60 anos. E você falou da Dexon. Eu gravei na Dexon muitos anos e tive lá também uma convivência maravilhosa com o Décio. Os meninos eram pequenos, né? E estão lá hoje comandando muito bem a empresa. E a gente gravava muito na época para Bahia, Itabuna, porque não tinha ocorrido ainda o problema da... Como é que chama lá? A praga que deu no cacau, vassoura de bruxa, né? Então, Itabuna e Ilhéus eram, assim, cidades e regiões extremamente prósperas. E a gente gravava direto para lá. Gravávamos muito também para Santa Catarina, porque o Décio tinha um irmão que morava lá, acho que em Blumenau, acho que morava. Então a gente gravava demais para todas aquelas cidades. Depois gravei também o Paulinho Prado, que
teve Sim. um estúdio, o RPM, gravei muita coisa para ele. E era tudo assim, essa correria, né? De sai daqui, corre para lá, tudo horário marcado, não tem muita chance, né? E pegava o texto, pá, e já corria para outro lugar e íamos embora. Depois que você entrou no meio do rádio, você fez algum curso para aprimorar a sua voz, alguma Não, coisa? sempre tive um cuidado muito grande, mas não existiam profissionais na época aqui em Ribeirão Preto. Tanto que eu procurei uma fonoaudióloga, mas ela não tinha especialização em voz. E tem até uma passagem interessante que no começo lá da EPTV eu soube que a Glorinha Boitin-Miller, que era uma técnica da fonoaudiologia, ela não tinha um curso, até porque o curso de fonoaudiologia não é tão assim antigo, né? E o Boni tinha contratado a Glorinha e ela dava essa orientação para os apresentadores, locutores, atores. E eu soube que ela estaria em São Paulo, ficava no Rio, e eu peguei um cometão aqui, fui de madrugada para lá e fui atendido por ela, e ela me deu boas dicas e tudo. Mas depois dessa história de eu ter saído do microfone, largado do rádio, a gente, você sabe, né, fica com tique de radialista, né? Então você tem que impostar a voz, porque naquela época era assim, né? Hoje que não é. Hoje é uma coisa muito mais bacana. E aí que eu acabei ficando um pouquinho rouco. Na verdade era assim, 2, 3 horas da tarde, a minha voz já sujava e, sabe, não tinha qualidade. Quando um dia eu conheci a Adriana, que é a fono da EPTV, e a Adriana foi espetacular. Nós desenvolvemos um trabalho, sei lá, de coisa de 6 meses, 1 ano, eu recuperei completamente e a partir daí comecei a fazer toda a manutenção com ela e até hoje faço. Até hoje faço porque é muito importante. Inclusive agora, não é, quando eu saí da IPTV, resolvi aí sim fazer do hobby a minha atividade prazerosa de me dedicar e montei o meu home studio. Aí sim eu entendi o quanto era importante eu focar nisso, principalmente na questão da dicção, na questão da articulação, porque vocês jovens hoje não percebem, mas vocês falam muito mais rápido que a gente, né? Eu desde criança. Então, e a gente já tinha aquela coisa mais formal, aquela coisa toda, né, engomadinha. Diferente. E agora não, né? É tudo muito, assim, tudo muito tranquilo, bem despojado. De forma que eu tive que treinar bastante essa condição. Eu acho que a principal foi a da articulação, sabe? Você articular bem as palavras, falar o maior número de sílabas, de verbetes que você conseguir, né? Para dar essa dinâmica, né? E também corrigir vícios do passado, porque quer queira, quer não, a gente carrega. Claro. Né? Eu entrei num momento do rádio que a locução ela era ainda impostada. E eu, na época, já era tido como uma alternativa. Como eu era muito menino, né? Era uma coisa um pouco mais suave. Mas você não tinha microfones tão sensíveis, você não tinha equipamentos que pudessem dar aquela transparência, né? Daquilo que está sendo dito no estúdio até chegar no receptor. Então, por isso que tinha que ter aquelas vozes terríveis e tal, porque se não tivesse aquela vozerona, não saía nada do outro lado, né? Sim. Hoje não, hoje você tem um avanço, né? Os microfones são maravilhosos, os equipamentos, né? Tudo digital, a perda que você tem é mínima. Claro, pouquinho tem, mas são perdas assim, irreparáveis, né? Ninguém... Então, esse equipamento é que permitiu também essa leveza na comunicação, essa coisa de estar conversando, assim, batendo papo, como a gente está batendo papo aqui, né? Então, para você, essas mudanças, você vê como muito positivas da rádio? Não, eu aprendo todo dia.
sabe? Eu aprendo coisa nova todo dia, porque eu participo de fóruns de locutores, eu leio tudo, eu assisto vídeos, eu quero saber da novidade. Agora, a nossa grande preocupação é a inteligência artificial. Sim. Né? Para onde vai isso? Sim. Porque já existem aí alguns casos onde muitos estúdios, principalmente internacionais, eles estão fazendo casting para você ser escolhido para gravar alguma coisa, e eles estão armazenando essa sua locução, essa sua voz, para alimentar um computador que vai, através do software, né, ter todas as matizes de voz e aí conseguir criar também um elenco de vozes artificiais. É muito E aí, isso vai significar o quê? Um aprimoramento. O computador vai aprender a falar igual a gente está conversando aqui. Vai demorar, claro, sei lá. Demorar hoje é 3, 5 anos no máximo. Também acho. Né? Marcos, você falando de todas essas mudanças da rádio, né, que mudou muito do seu período, a gente trouxe uma foto sua que eu queria que você falasse mais um pouco sobre ela, onde você está com um aparelho de rádio, e eu queria saber se ele é seu. Então, vamos lá. Pode colocar. Olha, eu tenho uma coleção de rádios antigos, tá? E esse aí, por incrível que pareça, é um Xing Ling. Tá? Mas eu comprei esse radinho porque eu estava lá no centro da cidade, eu fui num sebo buscar uma encomenda minha, e passando ali na Baixada, eu olhei na vitrine, eu olhei para esse radinho, ele olhou para mim, eu falei, olha, esse jeitão Harley Davidson dele aí me pegou. Verdade. Aí eu peguei, conversando com a menina lá que me atendeu, eu falei, escuta, mas isso deve ser uma grande porcaria, né? Aí ela falou, não, e ligou o rádio, e tem um som legal. E eu até nesse vídeo aí que eu gravei para o Instagram, eu brinquei porque esse rádio é um shopping center, ele tem lanterna, tem entrada para MP3, tem cartão de não sei o quê. Então, Multifunções. Então ele é moderno. Esse No radinho final das aí, contas. ele tem esse estilo retrô. Né? Você pensa que ele é mais Ele retrô, tem não. esse estilo retrô, mas eu tenho cada rádio. Que realmente é você retrô. coleciona. Eu comecei com isso e aí a gente não consegue parar. Sim. E só para quando não tem mais lugar para você imaginar aonde colocar. E ainda tem lugar? Mas não tem. Até, olha, tem duas questões que são muito sérias para colecionadores hoje. Primeiro, o custo, que se inviabilizou. Eu tenho um rádio Philips 1936. Ele é chamado de o Philips Matador, porque naquela época tinha um grande toureiro na Espanha que era a sensação. E a Philips então quis dar o nome ao rádio dessa coisa, né, do artista da época, hoje uma coisa condenável e tal, mas enfim, sem anacronismos aqui. Então eu tenho esse rádio que é maravilhoso, e ele tem o formato como seria uma tela de cinema. Ele vai ser difícil de explicar por aqui, mas ele tem a caixa dele, duas entradas, assim, um pouco que diagonais, e aqui o alto-falante ele tem um movimento semicircular. O dial dele ele é inclinado, de forma a você imaginar que você está na plateia de um cinema ou de um teatro, né? E aqui o dial seria a ribalta, por exemplo. Né? As laterais seriam as colunas do teatro. E o grande palco representado por esse pano, onde estava por trás o alto-falante. Então, é bárbaro, sabe? Quando você começa também a entender a história. Olha a história que esse rádio tem. Ele não tem chassi metálico. Nosso grande comandante da técnica aqui, o André, não tem chassi metálico. Todos os componentes eram parafusados na carcaça dele. Por quê? Porque o Brasil, o mundo inteiro estava ainda vivendo todos os percalços da guerra, e não tinha dinheiro. O metal era muito caro. Então não tinha um chassi metálico para se fixar os componentes. Ou seja, o ser humano, ele sabe ser criativo,
sabe resolver os problemas e não tem, na época da guerra, vamos dizer, coisa muito antiga aqui, nem é do meu tempo, mas não tinha combustível, criaram o gasogênio. E aí os carros se movimentavam dessa maneira. E o rádio é o principal meio nesse período. O rádio foi importantíssimo. Olha, o rádio é importante até hoje, né? Sim. Acho que jamais o rádio vai perder essa relevância, porque o rádio é um companheiro. O rádio é amigo, né, daquele que está no trânsito, que está viajando. Ele é tanto um instrumento para você se informar, se atualizar, receber uma informação sobre o trajeto que você está fazendo, né? E como também de entretenimento, porque tem pessoas que têm esse dom, né, de poder estar conversando abertamente e aquela coisa lá da Alô, Dona Maria do passado, hoje, assim, sendo levada de uma maneira muito tranquila, do jeito que a gente se mencionou aqui, despojado, né? Então E eu acho também que o rádio hoje ele se transforma totalmente, porque você não pode ficar apenas com a programação musical, porque isso é commodity. E essa música que você toca aqui, todas as demais rádios podem tocar. Então, você não tem mais qualquer diferencial. Então, você tem que produzir conteúdo. E conteúdo inteligente. Não é ficar, sabe, repetindo bordões que se repetiram por muito tempo. Essa é a sua rádio tal, canal, não sei o quê. Ninguém precisa saber disso. A pessoa quer saber, né? Alguma coisa de um fato contemporâneo que você vai contar aquela história. O homem gosta de ouvir história desde os primórdios, né? Lá dos tempos das cavernas, gostava de ouvir uma história e continua ouvindo até hoje. Agora tem o filhote mais novo do rádio, o podcast. Estava pensando nele. Né? Então, vocês vejam o que é o podcast? É uma contação de história. Sim. De todos os assuntos possíveis. Você escolhe o tema. Né? Tem para todos os gostos, todos os estilos, né? Todas as necessidades. Então, é uma coisa bárbara. E o rádio, naturalmente, que já passou por tantas reinvenções, ele vai passar por essa também. É claro que hoje nós temos uma condição assim dramática, porque o impacto das redes sociais perante os veículos de comunicação tradicionais foi uma coisa gigantesca e está sendo. Sim. A receita publicitária que as redes sociais levaram dos veículos é uma coisa absurda. E não é só aqui no Brasil. Não sei se vocês viram aí, tem uma greve dos produtores, redatores de especiais de televisão, de especiais de cinema, de filmes. Eles estão em greve nos Estados Unidos porque os veículos, né, e aí você pega todos eles e até o próprio cinema, sofreram uma perda muito grande de receita. Consequentemente, o salário dessa turma cai loucamente. E eles produzem esses episódios, que é assim, a toque de caixa também, vai entrar no ar essa nova série em junho. Você tem esse tempo daqui até lá para produzir, mas nós temos que gravar e filmar também. E o que aconteceu? Os veículos, a indústria do cinema perdeu receita, diminuiu o salário deles e está grande parte indo tudo para o streaming. E o streaming aceita tudo de uma forma barata. Então, uma realidade para ser enfrentada. E para ser tomado como aliado, né? Você ter noção que você tem que se reinventar diariamente, porque se você ficar no mesmo, isso você vai acabar perdendo pelos outros. Pois é, a velocidade das mudanças, ela desde o século passado, depois de eletricidade e tudo, passou a ter um componente bastante sério. Mas era coisa assim, o mundo mudava de 10 em 10 anos, de 20 em 20, hoje muda de mês em mês, né? Tem mais uma novidade. De semana para semana.
E vocês se preparem, porque isso não vai parar e, consequentemente, vai exigir muito do ser humano. Principalmente aí com inteligência artificial, vocês podem ter, né, uma competição bastante desigual. Sim. Muito. É muito contraditório e muito polêmico também esse negócio de inteligência artificial. Por quê? Para muita gente, ela pode ser um instrumento para você aprimorar o seu conhecimento. Sim. Mas, na minha opinião, ela é mais excludente do que qualquer coisa. Porque quantas são as pessoas que terão acesso a essas ferramentas de inteligência artificial no mundo? Pouquíssimas. E como é que é a pobreza no mundo inteiro? Assim, uma coisa incomensurável. E essas pessoas vão ficar completamente excluídas, verdadeiramente excluídas. Eu vejo essa tecnologia hoje, o home office também causou assim mudanças extraordinárias, porque no começo todo mundo até gostou bastante, fez opção, né? Mudou de casa, mudou um quarto para fazer o home office, gostou demais de ficar em casa. Hoje ainda se divide entre não trabalhar todos os dias da semana, quando a empresa permite, Vai ficar híbrido. né? Mas você começa a enxergar um outro fenômeno, que é a praticamente desabitação dos centros urbanos das grandes metrópoles. Então você não tem aquele volume de pessoas trabalhando e que tinham a necessidade de se alimentar, de consumir serviços de toda a ordem. Então você vê que os centros eles estão ficando cada vez mais reservados aos excluídos. Eu vi uma matéria essa semana, São Francisco, um dos polos da tecnologia, também sofrendo imensamente, porque eles tiveram lá uma redução para 40% hoje do transporte público, trens, metrô. O que era na pré-pandemia, eles estão num patamar hoje de 40%. Nova York já recuperou, está com 70%, mas olha a queda. Né? Sim. 70%. Então, quer dizer, o transporte urbano, ele se inviabiliza. Né? Os restaurantes, tem muito restaurante que está fechando. Então, quer dizer, as coisas vão acontecendo aos pouquinhos, em ondas. Né? A pandemia parece que ficou lá para trás, mas a gente vê que tem coisa que ainda está acontecendo. Ao mesmo tempo veio a guerra, então você vê essa coisa toda da preocupação com a economia mundial, a concentração de semicondutores nos países asiáticos, a dependência do mundo inteiro de semicondutores para fabricar de tudo. Um carro tem 2.000 semicondutores para controlar todos os equipamentos, desde o vidro elétrico, qualquer sensor que você possa imaginar. E aí que está tudo na mão de Taiwan, de outros asiáticos, e o mundo fica aí, né? O Biden injetou lá uma grana legal para tentar fomentar a produção de semicondutores nos Estados Unidos, mas é muito pouco o dinheiro, né, para poder dar vamos dizer, essa possibilidade de uma, vamos dizer, democratização da produção da tecnologia pelo mundo. Nós estamos muito longe e ainda no meio de uma transição energética, porque o mundo, embora não tenha se conscientizado da maneira como deveria, sabe que não tem outro jeito. Tem que acabar com o combustível fóssil e ponto final. Isso já está completamente definido. Marcos, você acredita que o conteúdo, então, é o principal diferencial dos meios? O rádio como exemplo. Porque já é uma questão que se discute há um certo tempo, inclusive no Congresso, agora no NAB, em Las Vegas, voltou a ser discutido, não é? A questão do diferencial das emissoras de rádio que trabalham com conteúdo. Né? Pois é, isso é assim, né? A gente vai ficando cada vez mais exigente
à medida que você tem à sua disposição toda essa gama de informação. Então você tem sede de se alimentar mais desses conteúdos. Então é interessante poder ter articulistas, comentaristas sobre diversos assuntos que vão te enriquecer. E repórteres, né? Porque estar na rua é um diferencial, principalmente do rádio, né? Sempre então, foi, não é? Olha só, Gil, olha só a gravidade que o jornalismo tradicional está passando e vocês vão enfrentar. As redes sociais consomem horas e horas das pessoas que ficam lá, passando o dedinho Sim. lá, né? Muito bem. E essas pessoas vão fugindo, então, dos meios tradicionais. O jornal impresso, nem se fale. Sim. Mas o que está acontecendo também? Fazer jornalismo bem feito custa caro. Sim. Porque é aí, Gil, você precisa ter o repórter na rua. Sim. Você precisa ter o profissional experiente na redação. Você precisa ter alguém que enxerga esse assunto com profundidade. Você tem que ter editorias separadas, uma editoria para política, para economia, para ciência, para esportes, para cultura, e aí vai. Quem é que tem a possibilidade hoje, né, das emissoras, dos veículos, de ter tanta gente especializada assim? Então, deixa que eu chuto. Ora, tem que fazer uma matéria de ciência sobre uma questão do Alzheimer e vai uma pessoa para fazer a pergunta para um PhD, um professor doutor da USP, sem ter qualquer conhecimento. Então, certamente, essa matéria, ela não vai nem bater na trave. Sim. Ela vai ser completamente superficial. Muitos jornalistas hoje defendem de que os veículos têm que voltar a pensar sobre a produção da matéria jornalística. Sim. Porque fazer apenas o jornalismo burocrático, de você pegar e ouvir os dois lados, muitos defendem o seguinte: olha, quando você pensa em fazer uma matéria, ela já tem um encaminhamento favorável à sua decisão. Por que você vai fazer essa matéria? É o desejo ou o subjetivo de alguém que fala: olha, vamos fazer essa matéria. E aí você pode até ouvir o outro lado, mas você vai dar um tempo menor, ou até a empresa vai mandar uma notinha, que hoje a assessoria de imprensa acaba fazendo isso, né? A empresa tal diz que só vai se pronunciar depois de ser comunicado oficialmente, né? Então a matéria já fica desequilibrada. O jornalismo precisa ser, novamente, descobridor de histórias, Sim. Descobridor de fatos. Precisa ser, novamente, investigativo. Sim. E isso custa muito caro. E é uma cilada para os veículos, porque se você não tem receita, como é que você vai contratar tanta gente assim experiente? Como é que você vai ter 4, 5, 10 equipes circulando aí pela cidade? Não é? Falando em nessas grandes emissoras, enfim, você participou da fundação de 2 grandes rádios daqui de Ribeirão, né? Da Rede CBN e da implantação que se tornou a Jovem Pan, da Independência para a Jovem Pan. Como que foi, né? Hoje a gente vê ela toda estruturada, com grande audiência, mas você acompanhar desde o início, como que foi para você? O grupo, na época, tinha assim, um desejo muito grande de também atuar no rádio. E surgiu uma oportunidade da Rádio Independência no 2002. Né? E eles adquiriram a Rádio Independência. Nós, em princípio, tínhamos uma programação local, que era nossa, era a Mais FM, porque a CBN estava com um outro grupo naquele momento. E ficamos por questão de 2 anos, 2005, um pouquinho antes, claro, a Jovem Pan fez um convite para que a emissora se afiliasse à programação da Jovem Pan FM, né? Jovem Pan 2, do Tinha. E aí que houve essa preferência empresarial de se vincular àquela programação musical.
da Jovem Pan. Estilo jovem e tal, né? Que hoje está um pouquinho mudada. Mas, então, esse foi o começo da Jovem Pan. E que é um modelo que também, né, essas coisas de rede, é um modelo que vai imperar pela sobrevivência do rádio. Porque, ô Gil, eu estava dizendo lá em casa outro dia, eu estava lembrando da Rádio Brasiliense, que foi uma rádio AM, que devia ter, sabe, coisa de uns 40, 45 funcionários, entre locutores, repórteres, operadores, discotecário, programador, Sim. uns 40, 45 funcionários pelo menos. Quem é que consegue ter uma folha de pagamento hoje com tantos funcionários assim? Daí que as emissoras aos pouquinhos vão optando por trabalhar em rede, porque tem uma programação nacional por trás e você tem horários, janelas locais. E aí você também trabalha com equipes que são compatíveis com aquilo que você tem condição de oferecer para contratar alguém. Então, essa é uma outra condição que acaba com uma coisa importantíssima. O rádio do interior sempre foi um revelador de talentos. As grandes capitais, vamos falar de São Paulo. São Paulo deve ter revelado, sei lá, 5%, 1% dos grandes comunicadores. Por quê? São Paulo é e sempre foi o centro de maior importância do país. E quando você está com uma programação dessa, você não pode errar. Você não pode fazer teste. Você está lá no Corinthians, ou está no Flamengo, no Palmeiras, no São Paulo e tal. Você não vai falar, olha, eu vou botar esse menino aqui, porque eu acho que ele vai virar, viu? Então, você não tem oportunidade de fazer teste. E as grandes vozes, os grandes comunicadores vinham do interior, porque, olha, tem um menino que começou fazendo de madrugada lá, fazia sábado à noite, domingo à noite. Você foi assim, né? Então, você que eu não começou fiz esse dessa caminho, forma, né? E virou um grande nome da comunicação. Pois é, mas eu não quis ir para São Paulo. Não, sim, mas aqui no interior de Ribeirão... Mas essa era a fórmula. Se você pegar aí quase todos os grandes nomes do rádio de São Paulo, vamos focar em São Paulo, todos vieram do interior. Sim. Então agora nesse modelo de rede fica uma coisa mais Sim. complicada. Ribeirão Preto sempre foi um celeiro, né? Olha, Ribeirão Preto é uma coisa extraordinária, né? Porque o que a PR-7 foi... Vocês veem o prédio que era da emissora, ali na Barão do Amazonas, com a Francisco Junqueira, e vocês olharem para 60 anos atrás, 70 anos atrás, e terem uma estrutura daquela, com um auditório, com produção de radionovela, né? Moacir Franco, Boni, quantos não passaram por aqui? Vou me lembrar, fez a escolinha do professor Raimundo também. O Rolando Lero, que é aqui de Mococa. Estou tentando lembrar o nome dele. Mas também passou por aqui. E, enfim, o rádio formou muitos profissionais. Olha, uma das vozes mais importantes hoje de São Paulo, e ele grava para a HBO, é o Walker Blass. Walker Blass se formou em Direito aqui pela UNAERP, trabalhava na 79, se formou e foi para São Paulo. Uma das maiores vozes da Rádio Bandeirantes. E agora, recentemente, foi para a TV por assinatura, foi contratado pela HBO e é a voz da HBO para as grandes chamadas de filmes, séries. Então, você vê, o Datena também começou aqui, explodiu, foi para São Paulo. Sim. Eu tive uma grande outra felicidade, né, que foi... Vocês viram o nome aí? Vocês vão me ajudar aí. Então, Rogério Cardoso. Eu tive com ele muitas vezes. Era um cara muito bacana. Eu acabei me perdendo aqui, mas então você tem nomes como o Datena, que saiu, foi para São Paulo, explodiu, hoje é o que é. Você tem grandes repórteres também que saíram daqui, se revelaram aí para esse Brasil afora. Na TV, quantas pessoas não foram formadas aqui no interior? O Heraldo, Faustão é o aqui do Araújo. interior também, né?
O Fausto, É ele... de Porto Ferreira, não é? Ele é assim, eu não sei se ele revela muito isso com clareza, mas tem muita gente que fala que ele é de Leme e ele defende que é Campinas, né, mas ele tem familiares aqui em Batatais. Então, ele começou no rádio de Campinas e depois foi para São Paulo. Sim. Tem algum momento da sua carreira que você considera marcante, assim? Alguém que você trabalhou, que pra você foi... Olha, é assim, deixa eu fazer justiça, porque eu falei do Xaxá como sendo um dos meus pais profissionais, e eu tenho mais um, que era lá da TV Ribeirão, José Bruno dos Reis. Bruno Reis foi, assim, uma pessoa que... Ele me abriu muitos olhos, porque ele me via, assim, daquele jeito do menino do interior e tal, e ele tinha vindo do Rio, e era um cara muito expansivo, 1,90 m, ex-paraquedista do Exército. E ele me orientou demais. E foi ele que me abriu oportunidades para eu chegar onde eu cheguei, porque eu sempre fui muito criativo, sempre gostei muito de dar ideias, de colaborar. E eu apresentava ideias e mostrava para o Bruno. Aí ele falava para mim, vai lá e apresenta pro diretor. Eu falei, Bruno, mas você é o gerente. Você é que deve fazer esse papel. Ele falou, não, vai lá você. E a partir de tantas idas para mostrar ideias, as pessoas foram me conhecendo e talvez enxergando ali a oportunidade de me dar uma chance, alguma coisa assim. Uhum. Tem uma foto que eu vou pedir para colocar também. Não sei se esse foi um dos momentos que foi importante para você, mas você participou de um dos campeonatos aqui pela região. Participou lá, entrevistando tudo. Foi um momento para você, assim... Na verdade... O que foi esse campeonato? Estava aí como representante da empresa na Taça EPTV de futsal. Então, eu não tinha assim nada de entrevistador, né? Então, eu estava aí, o prefeito, então na época deputado Welson Gasparini, tinha sido a abertura nesse dia. Essa foto, se não me engano, é aqui pertinho de Cajuru, eu não sei se é Serra Azul, acho que é Serra Azul. Então tinha tido essa abertura do futsal e a gente fazia a apresentação das delegações todas, como uma micro-olimpíada, né? Sim. Então iam lá os meninos que iam fazer do torneio, desfilavam com a bandeira da cidade e tal, e tinha o hino nacional. Geralmente tinha alguma atração, né? Podia ser esportiva, artística, mais esportiva do que artística. E então essa foto é dessa época, mas não tem nada a ver com rádio e nem com jornalismo. Ah, entendi. Mas foi um momento legal, interessante lá participar. Olha, eu saí da coisa, nós tínhamos feito 28 Nossa. taças EPTV. Meu Deus. Em todos você estava presente. estava lá presente. Todas. Então foi uma coisa que mexia muito com a gente, porque é um campeonato que, sei lá, a região inteira quase participando, 60 e tantas cidades, muitos jogos, durava 3, 4 meses. E até a final, transmissão ao vivo, na época, as primeiras transmissões ao vivo, não era uma coisa facinha. Quais as funções que você desempenhou no grupo, Marcos? Então, na verdade, comecei como locutor, né, dos comerciais. Depois, eu fui para supervisão de programação. E daí, em função de uma fatalidade com o Bruno, eu assumi a gerência de programação. E fiquei na gerência até 97, quando fui para a gerência regional. Era uma função mais institucional, e nessa foto que passou aí, eu estava, então, como gerente institucional. A nomenclatura era gerente regional. Depois, com a criação das rádios, da CBN e tudo, eu fui para diretor de rádios. E aí a gente foi até o final. Como foi para você, depois de tanto tempo na emissora da EPTV, sair e abrir o seu próprio negócio de locução?
Então, eu tinha começado a falar, depois perdi um pouquinho o raciocínio, mas para te responder, eu tive a felicidade também de, no final de uma carreira, voltar para o microfone, que era uma coisa que eu não sonhava. O nosso diretor, André Coutinho, chegou e falou, olha, nós vamos resolver o problema da tarde, porque nós tínhamos o problema de produzir conteúdo para a tarde inteira. Não, sabe, é muito espaço, é muita notícia. Eu falei, André, nós precisamos de um cara que segure isso de uma maneira a não ficar com muito embromation. Ele falou, não, eu resolvi, você e a Rosana Zaidan vão apresentar. Eu falei, você está louco, você está completamente louco. Eu decidi. E aí isso era dezembro e a data que vai começar é dia 6 de março, alguma coisa assim. E aí a gente começou a fazer, né, a elaboração do programa, eu e a Rosana, os pilotos e tal, e entramos no ar. Né? Entramos no ar e vai daqui, vai de lá, e eu gosto de perguntar, né? Gosto de perguntar para os meus amigos e tal, tem uns mais sinceros, que são os que eu gosto mais. Eu falei, e aí como é que tá o programa? Falou, meu, tá uma droga. Oh, meu Deus. Aquilo tá parecendo a coisa mais velha que eu já ouvi no mundo. Aí Que chato. eu não me abati. Não. Não, muito pelo contrário. Reformulou. Eu cheguei para a Rosana e falei, Rosana, eu vou levantar voo. Você vem comigo. Né? Porque eu percebi que a gente estava ali fora do contexto. Estava, assim, numa comunicação que não era uma comunicação da maneira, dos tempos, daquela hora, daquele ano. Estava desatualizado. Estava desatualizado. O ritmo, a maneira, o jeito de falar, às vezes usando até algumas palavras que nem se utilizam mais, né? Algumas palavras que se perderam no tempo. Então, aquilo foi. E para mim, uma grande lição foi quando eles começaram a transmitir os programas pelo Facebook. Porque eu chegava de noitezinha, assistia o programa inteiro. E eu falava, olha, não tem jeito. A Rosana tinha saído já nesse momento. Eu fazia sozinho, 2 horas de programa. Eu falei, como é chato ouvir esse cara 2 horas sem parar. Porque é monótono. É monótono. Um cara só. Aí eu fiz outra reformulação, que eu criei o dobro de quadros que eu tinha. O dobro de sessões de comentaristas, de colunistas, para eu ficar só tocando a bola. Ficar mais né? interativo. Porque são coisas que você dentro do estúdio, você não tem essa percepção. Você acha que está bacana, que está tudo ok. Mas a hora que... o mais importante é você conseguir se ouvir. O aprendizado maior de qualquer comunicador é se ouvir. Porque você começa a educar primeiro o seu ouvido. Se você não tiver uma referência do ouvido, você não sabe fazer comparação. Então você tem que ouvir profissionais experientes, profissionais com vozes, estilos diferentes. Você não vai imitar ninguém, mas você vai ter um padrão. Então você sabe por onde você vai navegar. E até então, como o programa era ao vivo, não tinha condição de ouvir. Quando começou o Facebook, aí eu tive a oportunidade de fazer isso. E aí eu consegui falar, vamos tocar aqui de uma maneira diferente, porque é muito chato. Né? Muito chato. E qual gênero de locução você gosta mais de trabalhar? A gente tem até um áudio seu aí, se depois puder colocar para ouvir. É assim, por uma questão de padrão vocal, eu sempre fiz mais essa coisa da voz padrão. Uhum. E hoje eu tento me desvincular dessa locução de voz padrão, porque tem 2 coisas. Primeiro que é um pouco discriminado por quem está chegando no mercado agora publicitário, porque é uma coisa que eles não conhecem. Mas também tem que dar a devida importância pela credibilidade que isso dá, no sentido de você passar aquela informação com convicção, com verdade, né? E não ser uma coisa oba, não. Você tem que... Somos uma empresa séria, estamos no mercado há tantos anos, fazemos isso, aquilo, construímos
o nosso futuro desde não sei quando e tal, né? Várias gerações. Você vai contar a história da empresa e não pode ser com brincadeirinha. E agora, o grande desafio é a locução natural. E essa é desafiadora, porque a locução natural, ela é uma coisa que pretende ser fácil no sentido que você vai falar. Mas você vai lá e vai falar no microfone, assim como você está conversando com as pessoas, e não é. Porque você tem que fazer uma locução que pareça natural para que depois aquilo, quando for ouvida com a trilha, com todos os envolvimentos daquela peça publicitária, parece que você está falando de uma maneira natural. Mas se você não tiver ênfase, se você não tiver uma interpretação muito sutil... Eu fiz curso de teatro. Eu falo, eu aprendo todo dia. Sim. Eu fui buscar o curso de teatro com o Zé Maurício Canho, que não sei se está aqui na faculdade ainda. Não. Né? E Zé Maurício, grande amigo, fomos colegas. E para exatamente buscar essa voz que é do corpo, não é essa coisa da garganta, do peito. Não, muito pelo contrário. Então, hoje o que se diz muito é que o locutor, ele é um intérprete. O locutor, a única coisa que ele não pode fazer é usar a voz dele. Ele vai fazer a voz que combina com aquele texto, com aquele contexto, com aquele conteúdo, e ele vai ter que dar vida. Como um dublador. O dublador não precisa ter aquela voz, né? O dublador vai para dublar aquela cena e ele tem que incorporar aquela personagem. Sim. Né? O movimento que o ator fez, né, quando estava gravando a cena, ele tem que captar exatamente tudo isso para ele dar a intenção naquela fala, que não vai ficar uma dublagem mecânica, como não ficaria uma locução mecânica também, blá, 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 que é o que hoje a inteligência artificial é, essa coisa toda blocada, né? Mas, aos pouquinhos, eles vão fazendo a coisa melhorar e o computador aprender. É o conceito de representação, né, Marcos? Esse conceito aí. É assim. E naturalidade. Naturalidade. Só que se você for fazer uma locução de um produto, conversando assim, bem natural, olha, isso aqui é uma beleza, essa caneta aqui, não sei o quê. A hora que você vai ouvir, não tem intenção. Sim. Sabe? Não está passando emoção. Tem que passar a verdade. Então, existem hoje profissionais dedicados exatamente para oferecer esse subsídio Agora, aos profissionais. você tem um timbre de voz que é fantástico e que é muito valorizado hoje. Você citou Ferreira Martins, por exemplo. Mas infelizmente o áudio ele jamais foi reconhecido da maneira como ele deveria ser. Sim. E eu estava conversando com um produtor do Rio de Janeiro, na verdade ele é de Niterói, e ele é músico, ele é praticamente um maestro. E ele compõe trilhas, e é um cara muito experiente. E eu falei, olha, você vê, né, Zenato, o rádio não valoriza a voz, que é quem dá vida ao produto. Se não tiver a voz, e a trilha mais ainda, porque se não tiver uma trilha bacana, o locutor também não vai crescer naquele momento. E ele respondeu para mim, você pensa que é diferente? A última coisa até que um produtor de cinema pensa é na trilha do filme. Deixa para última hora para definir a trilha, que é a coisa que vai marcar o filme de uma maneira, talvez aí por décadas, vai ser produzido na última hora, e aí quando o dinheiro já acabou, já não tem mais grana, gastaram com tudo. E aí se paga muito mal, né, o profissional que cria essa ambientação toda, né, se tiver uma chamada, né, alguma coisa também, no caso, entrando o locutor, então é uma coisa muito mal remunerada. E você tem uma coisa muito nichada, sabe? Você comentou sobre colocar emoção, né? A gente tem um vídeo de um trabalho seu, eu queria que passasse para poder mostrar um pouco do seu trabalho. Já parou para pensar no que diferencia um momento comum de um momento extraordinário?
pensou no que separa uma simples ideia de uma ideia capaz de mudar tudo? A gente nunca sabe a importância de um instante, até vivê-lo com emoção. Afinal, a vida é uma junção dos pequenos momentos, das escolhas que guiam nossa caminhada e das emoções que não só inspiram escolhas, mas constroem momentos de grandes transformações. Porque cada momento é uma emoção que experimentamos. E melhor que sentir é ter com quem compartilhar. A vida é resultado de momentos que parecem simples. E são. Até que a emoção toma conta e constrói momentos extraordinários. Pois Fantástico, é, hein? esse trabalho foi para uma construtora do Rio Grande do Sul. Eu acho que eu gravei isso ano passado. E eu até elogiei demais a agência, porque foi assim um caso à parte. Os caras me chamaram 30 dias antes. Olha, temos um trabalho assim, nós estamos indo por esse caminho, e foram me dando as migalhas. Aí, me passaram o texto e me deram, sabe, uma folga muito grande para eu poder gravar. Então, sabe, eu assisti o filme, eu vi cada cena, eu conheci a trilha, e aí eu consegui fazer isso mais conversado, né? Dentro do meu gênero, claro. Sim. Né? Mas eu tentei fazer o mais conversado, a maior espontaneidade que eu consegui nesse trabalho. E depois eu elogiei demais, porque foi exatamente isso que permitiu. Vocês sabem, hoje todo mundo quer coisa para ontem. E quantas vezes você não recebe o texto e você tem que entregar depois de 1 hora? Não vai ficar bom. Não vai. Pode ser um locutor absolutamente experiente. Não vai ficar. Por quê? Você tem que entrar no texto. Não é fazer uma leitura mecânica que você vai pegar aqui, como se estivesse na sala de aula, a professora pediu para você ler um capítulo de não sei o quê. Não. Você tem que sentir o texto. Você tem que despertar em você, né, aquelas emoções que estão naquela cena. E a maneira de falar não é como se a gente estivesse aqui, né, conversando da maneira... Não, você tem que fazer de uma forma que depois se tenha a leitura de que aquilo foi gravado daquele jeito bem natural. Mas ele tem as intenções e as interpretações mais fortes, mas sutis. Absolutamente sutis. Porque se não forem sutis, já acendeu o sinal vermelho. Toda forma de comunicação é uma forma de passar uma mensagem, né? E até a entonação, a forma como você fala, traz uma mensagem. E nesse comercial até, né? Dá pra ver a emoção. O próprio vídeo fala muito sobre emoção. E como foi feito, né? A sua voz, a forma como falou, dá pra sentir isso. O receptor, ele sente essa emoção, ele sente esse carinho, esse cuidado. Pois é. Você falou tudo. Você tem um comunicador e você tem um receptor. Nós aqui podemos estar conversando, eu posso dizer alguma coisa, cada um de vocês pode interpretar de uma maneira. Então, isso é o maior problema da humanidade. Sim. Né? Você passar uma mensagem que seja compreendida na totalidade. Sim. Né? Você tem aí o problema que foi dos e-mails, e hoje é das mensagens de WhatsApp. De hoje ninguém nem quer mandar mensagem de voz. Aí você manda aquela mensagem truncada, você escreveu mal, ou então sintetizou demais, quem recebeu nem está entendendo direito. Por isso que vieram os emojis, né? Porque senão Sim, a pessoa pra não ajudar a sabe, compreender nossa, melhor. tá brigando comigo? Né? Então, mensagem, você tem o comunicador e do outro lado você tem O receptor. o ouvinte, o receptor. Se essa mensagem não for emitida com a maior clareza possível, ela não vai atingir
vai passar assim, pelo alto, passa de um lado, passa pelo outro, por cima da cabeça, mas não vai entrar no ouvido. Né? E se não chegar lá, não vai vender, não vai sensibilizar aquilo, não vai passar aquele conceito que o redator teve de intenção. Ou que o dono da empresa disse para a agência, olha, essa é a minha intenção, eu quero fazer isso, eu preciso atingir esse target de público. Então, isso é muito, muito, muito importante. Sim. E você... desculpa, pode concluir. Não, eu só acho que hoje, essa coisa da tecnologia, antigamente você gravava um negócio, tinha que mandar de ônibus. Né? Sim. Nossa, verdade. Hoje não, você aperta aqui Mas nem é tanto tempo, foi gente, embora, eu lembro. né? Acho que foi... Olha... E, então, essa velocidade, ela pode ser danosa para quem? Para o cara que paga a conta. Então, o empresário, o dono do negócio. Por quê? Ele contrata os profissionais para fazer alguma coisa que ele não tem experiência. Se ele tivesse, ele fazia ele mesmo. Então, eu vou contratar, você vai... seu carro quebrou, você vai levar no seu mecânico de confiança. Porque você vai mexer lá, você vai ainda atrapalhar mais do que já está mal feito. E aí você contrata alguém. E, às vezes, a culpa é também da empresa que entrega, olha, vamos fazer 40 anos, a semana que vem, queremos fazer um vídeo. Quer dizer, você já entregou uma batata quente na mão da agência. Mas vamos dizer assim, que todos têm que ter o cuidado, sabe? Quem está financiando um projeto tem que ser tratado com total atenção. Ele tem que ser... a entrega tem que ser a mais profissional possível. A entrega ela tem que ir de encontro ao desejo daquele contratante. Então, você não vai fazer nunca bem feito se você receber um texto 3 horas da tarde para você entregar às 5h30. Sim. Sabe? Não vai. Né? E a agência também não vai conseguir criar um texto bacana, né? Porque você começa a escrever um texto, daqui meia hora você vai lá, dá uma lidinha de novo, você muda ele. Né? Se você tiver um dia, se for no dia seguinte, você vai lá e fala, nossa, mas aqui dá para fazer muito mais legal. Né? Eu consigo ser muito mais objetivo com menos palavras, eu enxugo esse texto. Então, é um problema, né, da velocidade das coisas hoje. E você já ganhou algum prêmio nesse meio da comunicação? A gente tem uma foto. Não, Eu queria que você comentasse. Nós ganhamos esse uma dia. vez um VT no... Eu não estou identificando... não, isso eu devo estar recebendo alguma coisa aí em nome da emissora. Da emissora. Tá? Ah, tá. Então tá. Mas nós ganhamos um festival aqui da APP, eu e o João Bosco. O João Bosco foi locutor da EPTV e ele produzia muita coisa comigo. E a gente tinha uma sintonia muito grande, porque a gente fazia o brainstorm e juntava tudo, ia fazendo, e aquilo ia sendo refeito, e ele saía para a rua e produzia o material, e aí de repente, olha, vamos fazer de novo esse take, não sei o quê. E nós ganhamos um material. Isso foi anos 90, por aí. Mas então, talvez se eu tivesse me dedicado mais à locução profissional mesmo, pudesse ter concorrido a alguma coisa. Então, a maior parte dessas premiações aí eu estava representando a empresa. Tá? Mas você tem algum objetivo agora também com esse seu novo negócio em concorrer a premiações com a locução ou não? Esses objetivos para você já foi alcançado? Não, eu não tenho essa ambição. Assim, Sim. não, tenho que ganhar um prêmio. Não. Eu vou me entregar dentro do máximo que eu puder. Né? Eu quero... eu às vezes fico até receoso de pegar muito trabalho que é desses aí para ontem, Sim. porque aí não vai ficar bem feito e a culpa vai ser de quem? Do Marcos. Sim. Esse Marcos aí também. Né? Mas, então, eu me entregar para fazer um trabalho impecável. Tá? Não interessa se é para A, para B ou para C, pequeno, grande, médio, não. Mas não tenho
não almejo e não faço isso para ganhar qualquer tipo de titularidade, prêmio, sabe? Não. Ô Marcos, essa estrutura que você montou, como que funciona? É um estúdio? Você tem parceiros? Como que está estruturado? Não, tudo ficou muito fácil hoje. E quando eu fiz a reforma da minha casa, isso foi em 97, eu já previ que um dia eu ia fazer. Então eu já tinha um cômodo mais profundo da casa, portanto com menos dificuldades para ter a ambientação acústica. E então eu tenho a minha sala, não é uma coisa gigante, né? Sei lá, máximo de 2 metros de largura, talvez por uns 2,80 a 3 metros, onde eu divido lá as minhas coisas. E hoje tudo está dentro de um software. Sim. Né? Então você tem pouquíssimo hardware. E o resto é tudo plugin, é software, que é uma dificuldade para a gente de ter um domínio, né, de todas as funções. É isso que eu ia perguntar. Aprendeu, mexer em tudo. Sim, então eu tenho um Você falou que domínio, gosta de vamos estudar? dizer, básico, mais um pouquinho, porque eu só faço a locução. Eu não faço a finalização. Certo. A finalização quem Tem uma faz é o pessoa pra estúdio. Então, os produtores, as agências, eles querem receber o áudio sem nenhuma modificação, porque se você fizer alguma modificação lá, você vai fazer com que a onda não possa ser mais alterada, ou não como eles queriam. Então, eu faço a gravação absolutamente linear. A captação do microfone foi aquilo que eu falei. Eu tenho um preset meu, tá? Que quando alguém precisa ou pede ou não tem essa possibilidade de dar o tratamento adequado, eu ofereço e eu mando um preset, tá? Mas é assim, é bastante complicado isso, sabe? Porque uma das grandes dificuldades do home office é você ter que, em primeiro lugar, se autodirigir, sabe? Você não tem mais um produtor que vai, sobe aqui no final dessa frase, tá vendo como é que você fez aqui? Dá um sorriso ali. Aí você vai, faz mais uma, duas, 5 vezes. Então você tem que se autodirigir. E às vezes você não tem nem o briefing da agência. Então você não sabe, você não conhece. Nesse caso dessa consultora aí do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, foi uma coisa à parte. Eu conhecia tudo, as cenas do filme, a trilha, tudo. Mas você não sabe qual é a trilha, você não sabe qual é o target, você não sabe se é uma coisa que vai ser vibrante. Então você vai pela sua intuição. Mas, de repente, você erra demais, porque fica muito subjetivo. Falta esse tipo de informação para os profissionais. Então, isso é assim, uma dificuldade absolutamente grande. Geralmente, o que eu faço é mandar 2, 3 opções. Né? Porque... Agora, quando é texto muito grande, você tem um texto aí de 30 minutos, se você for ficar fazendo N opções, você fica louco. Sim. Né? E outro problema é você estar fazendo a locução e ter que se preocupar com a gravação. Então, você dá o comando, você deu o playback no software e você não está assim focado naquilo para ver, olha, está muito perto do microfone, está dando um pico ali, olha, aconteceu isso. Então, aí você grava, tem que ouvir e, nossa, não deu certo. Então você se desconcentra muitas vezes, você fica preocupado. Mas eu não vou mudar o mundo está assim, né? Eu tenho que me adaptar e tentar ser um cara que faz lá o equilíbrio na corda bamba e chega do outro lado. Sim. Hoje em dia você se sente realizado com o seu trabalho e com o rumo que o rádio está tomando? Então, eu me desliguei do rádio. Então, eu acompanho muito pouco o rádio hoje. E então, eu tenho focado mais na locução publicitária e esse trabalho me preenche, me atende. É claro que a pandemia ela foi um problema, né, para mim, porque eu trabalhei até
março, pouquinho antes da pandemia estourar. Até num dos sites onde eu estou, que é o Grave for the Brain, tem lá o último programa da CBN, que eu puxei do CBN, do Facebook da CBN. Então, lá dentro do Grave for the Brain, tem lá uma seção que chama-se Clique Talento, que é um pequeno portfólio de cada um dos locutores que tem lá. E lá tem o último programa que eu apresentei antes do programa ser tirado do ar. Inicialmente eu ia fazer o programa de casa, porque eles iam paralisar com a programação, já estava aquela preocupação toda com os contágios, né? Estúdio fechado. E eu levei equipamento, mas houve uma decisão, e eu fui informado no domingo à noite, de que, olha, vamos colocar o maior número de pessoas de férias para ter o mínimo de pessoas circulando dentro da emissora. Então o programa vai ficar fora do ar e vai vazar São Paulo. Então, foi assim, uma coisa que pode dizer assim, um pouso suave, sabe? Eu não tive aquele impacto, porque aí eu comecei a fazer entrevistas pelo Facebook. Eu não estava no ar, no programa, mas eu fiz por 6, 8 meses, uma entrevista por dia pelo Facebook. Fazia entrevista, na verdade, pelo Zoom e ia através do Facebook para a mídia. Foi bacana, então foi um pouso suave e eu comecei a tentar me oferecer para o mercado. Porque, como eu falei para vocês, como eu não tinha esse foco, eu não tive essa preocupação de me vender como locutor, porque eu não era locutor. Né? Eu fazia como hobby, escondidinho lá, fazia a campanha da dengue. Bom, e aí foi difícil, porque as pessoas não estavam mais nos estúdios, não estavam mais nas agências, todo mundo em casa. E a gente achou que ia durar 15 dias, depois mais 15 dias, e de repente... Então, isso foi um trabalho de uma formiguinha ou de uma tartaruga, sabe, que necessitou e exigiu muita resiliência da minha parte. Porque você tem que começar, você encanta olha, gostei demais, sensacional e tal. Claro, tem alguns que você erra, né? Não atende, a pessoa pensou que era uma coisa, era outra. Mas se você tem esse propósito de fazer bem feito, você vai acertando. Sim. A pessoa te procura de novo, né? O próximo trabalho, ela vai lembrar, olha, fulano me atendeu dessa maneira. Então, hoje, eu já tenho uma cama de clientes que me demandam razoavelmente. Claro, eu quero aumentar cada vez mais, né? Mas, olha, é tão incrível que esse Brasil é tão grande que você recebe algumas coisas que você jamais imaginou, né? Eu sou a rádio da Voz e TV Assembleia de Roraima. Nossa, sabe? Roraima. Muito legal. Marcos, para finalizar, eu gostaria de saber se você gostaria de acrescentar alguma coisa, se você gostaria de passar algum recado, alguma informação para nossos ouvintes da Rádio Naerp. E para os nossos alunos também. Com certeza. Uma dica aí, falar, olha... Eu acho que a dica hoje é imperativa. É não parar de aprender. Então, não tem ninguém, né? Vocês estão numa graduação e a vida vai exigir de vocês muita pós, muita especialização e coisas que vão depender da iniciativa de vocês, porque isso não vai cair do céu. Então, vocês têm que buscar, até definir mais ou menos que rumo vai seguir na carreira, né? Porque a hora que você sai da faculdade, você tem assim, olha, eu tenho uma preferência por isso ou por aquilo, mas você não está no momento de fazer escolha. Não, só vou trabalhar nesse lugar. Não, você vai trabalhar na oportunidade, na porta que for aberta para você. Né? E aí você vai começar a se especializar e vai também tentar buscar conhecimento para, eventualmente, se você já tem um foco, sabe, que é bem presente na sua maneira de trabalhar, de você se especializar naquilo e, consequentemente, tá preparada para, quando surgir uma oportunidade, você está pronto, porque é assim,
No meu caso da locução, eu tenho que estar absolutamente treinado, porque eu estou lá no banco de reserva. Se vem o técnico e fala, olha, você vai entrar para jogar agora, eu não posso chegar e falar, então, eu não tô com aquele dedinho lá que tá doendo, então, não sei o quê. Não, eu tenho que estar pronto para jogar. Então, cada profissional, vocês, tem que se preparar para estar pronto para jogar. Não tem mais teste nesse mundo, sabe? Ninguém tem oportunidade de testar. E as vagas, vocês sabem, estão cada vez mais reduzidas, cada vez mais disputadas. Então, não tem mais aquele negócio, estão contratando ali 10, 15. Não, olha, tem 2 vaguinhas michuruca lá e você tem que disputar essa vaga com outros 30. Então, ou você tem uma disposição para aprender mais, para sair na frente, para se destacar, ou vai ser muito difícil. Alerta aí para esse novo momento do jornalismo, né? Essa encruzilhada aí que eu comentei. Como é que vai fazer agora? Como é que vai ser? Ontem nós tivemos o adiamento da votação do PL da fake news. Então, a gente não sabe, nem tem data agora para ser votado. E por uma série de equívocos também. Uma urgência, assim, não conhecida, né? Está tramitando há 3 anos no Congresso, de repente, de uma hora para outra, é urgência urgentíssima. Aí, quer dizer, começa tudo a dar errado. Então, isso é uma coisa que o mundo vai ter que disciplinar, né? Tem que haver um regramento para as plataformas digitais. Não dá para ser dessa maneira. A Europa está bem na frente, até dos próprios Estados Unidos, que as Big Techs, a maioria, estão lá. E aí, como geram um recurso de impostos absolutamente alto, e eles têm lá uma coisa muito mais liberal, permitiram que eles tivessem essa... À medida que vai avançando pelo mundo, eles vão ter problemas. E os problemas econômicos também, né? A Europa é mais conservadora, já acordou para isso, e eles têm um disciplinamento lá que pretende fazer com que as plataformas elas tenham praticamente as mesmas responsabilidades dos veículos de radiodifusão. Sim. Você coloca uma notícia errada no rádio, na televisão, né? Você publica alguma coisa completamente infundada, você recebe uma ação, né? Se você dá uma declaração também completamente equivocada ou então maldosa, você pode ser interpelado judicialmente, você até como entrevistado. E né? a emissora também. Né? Às vezes a emissora não teve culpa, né? E aí vai ter que se defender também. Sim. Mas é uma coisa muito, muito, muito delicada e que vai ser necessário se reencontrar esse equilíbrio. Eu desejo para vocês muito boa sorte, né? E que nunca se esqueçam do que eu disse em primeiro lugar. Aprender todo dia. Tá? Muito obrigada, Marcos, pela sua participação. Foi um prazer te entrevistar, foi um prazer ter esse bate-papo. Tenho certeza que a sua história, a sua trajetória foi de inspiração para muitos alunos que estão na área e muitos alunos que têm interesse e com certeza para a gente aqui. Olha, eu também fico muito contente de estar aqui para compartilhar um pouquinho disso tudo. Não sei se falei demais também, né, Gil? Mas eu quero agradecer a essa oportunidade. Eu acho que é uma iniciativa assim, brilhante de poder conhecer a história de alguns profissionais que começaram um pouquinho antes, enxergar as dificuldades desse momento, daquele. Então, agradeço a vocês três, agradeço ao Gil, coordenador do curso de jornalismo, e estou sempre à disposição para aquilo que vocês precisarem. Acho que foi uma noite assim bem gostosa, espetacular. E para nós também, com certeza será convidado novamente para então, trazer compartilhar com a gente essa experiência, a gente vai aprendendo mais do que sim. qualquer coisa, sabe? Sim. Então, também hoje à noite foi um aprendizado para mim, né? Vim aqui conhecer essa estrutura nova. Mudou muito. Então tá, a Memória da Comunicação fica por aqui, mas você continua ligado na Rádio Unaerp.
Aqui quem fala é a Júlia Videquim. Eu sou a Gabriela Coutro. Eu, Gabriela Antonietti, e nós entrevistamos Marco Frateschi. A entrevista ficará disponível para quem quiser assistir no canal do jornalismo UNAERP, no YouTube e no Twitch. Agora são 9h35 do horário de Brasília. Boa noite. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Neto Túbero e Leonardo Rabelo. Coordenação, Gil Santiago. Rádio UNAERP.